Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um Pode Ver, o nosso podcast. Eu sou Abimael Bulhões, sou palestrante, sou músico e neste momento a gente vai iniciar o nosso Pode Ver, mais um Pode Ver. Eu gostaria que você estivesse conosco, se inscreva no nosso canal, é uma alegria muito grande ter você com a gente. E hoje, especialmente, está comigo aqui a minha querida amiga, irmã do coração e uma grande pessoa, uma grande profissional, Maria da Graça Souza. E aí, Maria? Olá. Oi, El. Tudo bem? Tudo. El não, Abimael, né? Chama El de Abimael, mesma coisa de chamar a manhã de Antônio. É a forma que a gente se comunica, né? É porque é uma amizade de muitos anos, com né? Com certeza. Tô bem, eu tô bem que mesmo. Bom, que bom. Que bom ter você aqui nesta tarde pra gente bater um papo legal aqui sobre um assunto tão importante que tem rolado, né, na nossa vida, no nosso dia a dia, que é a questão da nossa qualidade de vida mental, nossa saúde mental, nosso dia a dia na questão da nossa mente, né? Porque, Maria, há uns anos atrás não se falava em mente, né? Na questão de saúde mental, correto? Sim, falar sobre esse assunto ainda existem muitos tabus, porque o corpo sempre foi muito valorizado, a mente não. A mente foi feita para funcionar 24 horas. Uhum. E por causa disso, ela tem dado pane, mas as pessoas ainda não têm coragem de falar sobre o que acontece realmente dentro de cada um. Uhum. Uma estatística de 3% da população mundial, ou seja, 300 milhões de pessoas já têm ansiedade. Mas a gente vai analisar aqui o seguinte: ansiedade é uma coisa normal para todo mundo, correto, Maria? Sim. A gente precisa desmistificar o que é ansiedade. Certo. Nós nascemos ansiosos, né? E isso nos impulsiona na vida a conquistarmos coisas. Nós nascemos preparados para isso. Sim. O grande problema é quando a ansiedade ela sai do controle e ela se torna um transtorno. Por exemplo, pessoas que não conseguem se concentrar, pessoas que não conseguem controlar seus pensamentos, pessoas que atropelam tudo que estão fazendo por uma ansiedade. Aí começa o prejuízo. Uma outra coisa que a gente precisa falar é a diferença entre ansiedade e expectativa. Por exemplo, se eu tenho uma viagem amanhã e eu fico assim querendo arrumar minha mala, ver a roupa que eu vou usar, querer ver fotos do lugar, isso não é ansiedade. Isso é expectativa e isso é super natural. O grande problema é quando a ansiedade faz com que eu tenha problemas na minha vida, onde eu já não consiga mais fazer aquilo que normalmente eu fazia. Uhum. É interessante que falar de ansiedade, eu estava ontem lendo, ou seja, acompanhando aqui um texto bíblico, né, de Jesus dizendo: olha, não andeis ansiosos. Acho que a sociedade sempre foi ansiosa, né? Não andeis ansiosos, tenha cuidado, não se preocupe com o dia da manhã, seja mais tranquilo, tenta levar uma vida, é mais ou menos isso, né? Levar uma vida de mais qualidade, confiando. Ele estava dizendo, mais falando na questão espiritual mesmo, eu cuido de você e tal. Mas o nosso dia a dia, às vezes, a gente mesmo que tem que controlar também os nossos anseios, né? Eu acho que a nossa vida, parece que a gente vai colocando tudo ao mesmo tempo, é mais ou menos isso, Maria? Na realidade, a responsabilidade da nossa vida é nossa. Tem muita gente que vai para o psicólogo tentando manipular o psicólogo a falar o que ele deve fazer. O que eu devo fazer, eu que tenho que saber. Assim, tem pessoas que não dormem quando estão preocupadas, sabe? Tem pessoas que fazem vômitos quando estão ansiosos. Tem pessoas que não conseguem fazer coisas normais porque a ansiedade não deixa. Pessoas que se jogam na cama mesmo porque não conseguem fazer o normal. Quando a ansiedade já vira uma coisa generalizada, que aí, como profissional hoje da saúde, a indicação é medicação. Sabe? Tem um momento da vida, se o ser humano não consegue mais controlar, ele precisa repor alguma coisa que o cérebro dele já não está produzindo mais. Mas quem é que faz isso? É você, sou eu. A responsabilidade é nossa, sempre vai ser nossa. Tem pessoas que não procuram os profissionais e querem combater uma ansiedade generalizada
tomando um chazinho. Não vai. Tem um momento da vida, uma tag mesmo, que é essa ansiedade generalizada, esse transtorno que você não consegue controlar com um chazinho. Você tem que ir num profissional, de preferência um psiquiatra, para ele ali passar para você a melhor medicação. Uma outra coisa é atividade física e outra ter amigos. Importante também, né? Muito, muito importante. E outra ter amigos, para dar risada, para sair, para ver a vida de outra forma. Não sei se nesse mesmo texto é o que tu falou. Jesus ainda diz assim: olhai os lírios do campo. Sim. A gente não tem parado para olhar os lírios do campo. Sim. A gente vive numa vida tão frenética que a gente não tem visto os nossos filhos crescer, que nós não temos visto nossos filhos crescerem, nós não temos andado na casa dos pais da gente, nós não temos usufruído dos nossos amigos. Então, assim, será que a gente não pode repensar isso aí? Será que a gente não está tão ansioso por coisas que nem vão acontecer? Outra coisa que eu queria dizer: 80% das coisas que a gente fica ansioso não vai acontecer. Não vão acontecer essas coisas. Então a gente gasta tempo, saúde, nessa coisa frenética, gastando neurotransmissores, queimando cartuchos, como eu falo, e não vai acontecer, entendeu? Então o ponto é respirar e saber que todas as coisas vão se resolver. A nossa qualidade de vida mudou muito depois da tecnologia. Eu acredito que a tecnologia é muito bom, com certeza, para nós, né? Eu acho que eu estava conversando ontem. Você tinha que pegar longas filas para pagar uma fatura, você não faz mais isso, né? Você tinha que fazer muita coisa que você não faz mais. Mas eu acho que a tecnologia nos prendeu muito. A gente abriu mão de algumas coisas importantes da nossa vida, que é um abraço, que a gente diz, mas isso, que é um toque, que é um sorriso, que é uma conversa, que é uma brincadeira, né, Maria? Que a gente brincava muito quando era adolescente, jovem. Estava sempre junto em algum lugar para rir, para zoar um do outro, para zoar o outro, e aquele negócio todo. Eu acho que a tecnologia, ela prendeu um pouco a gente. Você não concorda comigo? Concordo, eu. A tecnologia, ela nos dá a dopamina rasa, né? Aquilo que é de imediato. Por exemplo, tem gente que passa horas em redes sociais. E ali é o que eu estava te falando. Perde um tempo onde poderia estar com pessoas, né? Tendo dopamina mais fortificada, criando vínculos, onde é isso que sustenta a gente socialmente. Uma das coisas que eu bem analiso é em tempo de aniversário. A gente já não vai mais dar o abraço, a gente já não faz mais a surpresa, a gente manda uma mensagem por WhatsApp e acha que deu a felicitação do ano às pessoas. E não só isso, a tecnologia ela aproximou de uma certa forma as pessoas, porque pessoas longe a gente consegue falar. Sim. Mas o calor humano realmente a gente tem perdido. E a gente tem ficado frio, né? A gente está entrando numa frieza mesmo. Outra coisa, notícias a todo tempo, você vê e ouve coisas muito rápido de todos os lugares, então seu cérebro não aguenta. Por quê? Não fomos criados para isso. Nós fomos criados para descansar também. Os nossos antepassados, eles trabalhavam um tanto do dia, no outro eles iam o quê? Se divertir, tomar um banho de rio, não sei, eu acho que brincar com as crianças. A gente não. Quando a gente não está trabalhando, quando a gente não está trabalhando com a tecnologia para quem trabalha, a gente está mexendo no celular, ou na televisão, em qualquer outra coisa, e deixando mesmo de uma conversa legal, de um contato legal, que o que fortifica a gente socialmente. Porque quando a gente não está bem, não é a rede social que fortalece a gente, não. Quem fortalece a gente são pessoas. Você acha que a gente não deveria pegar um tempo da gente, por exemplo, preparar um tempo para a gente conversar, para a gente ter contato com pessoas, ficar longe do celular por alguns minutos? Acho que será que isso não faz bem pra gente? Isso é indicação já dos psicólogos, dos psiquiatras e neuros. Porque assim, por exemplo, à noite, se você vai deitar, você não deve levar pro quarto nem o celular. A gente nem só leva o celular pro quarto quando a gente olha e a gente bota a notificação e a gente vai dormir quase meia-noite. Isso não deve ser a vida de todo mundo, mas a maioria. Olhando, então aquilo ali tá o quê? Ativando meu cérebro. Eu tenho um probleminha, acho que é um problema. Como eu dependo muito do celular, assim, pra ver hora, pra tudo, acho que o celular, eu já fico muito tempo com o celular, acho que tem que policiar isso também. Ter um tempo maior pra mim, sem a tecnologia. Outra coisa que os governos, vários governos mundiais, de países, acham que tem algumas
redes sociais, que tem alguma dinâmica de prender mesmo, de fazer com que o jovem fique viciado. Você acredita também nessa tese? Sim, os algoritmos que a gente chama, né? Sim. Eles, por exemplo, na minha rede vem muita coisa de psicologia, vem muita coisa de autores que falam sobre, vem muita coisa de filho. Por quê? Porque é aquilo que eu acesso, é a coisa que me interessa. Não sei vocês, mas tem hora que a gente acha que ali a rede social adivinhou. Não, adivinhou o que eu estava pensando. Não é possível. Mas não é tudo muito combinado, sabe? Realmente é feito para te prender. Porque alguém já estudou sobre isso. Alguém sabe que o nosso cérebro ele se prende rápido em algumas coisas e foi estudado realmente para isso. Por quê? Por que está por trás de tudo isso? Lucro. Então a gente é massa de manobra nesse sentido o tempo todo. Aí você diz assim, será que a gente não deveria tirar um tempo? Claro que a gente deveria tirar um tempo pra gente brincar mais, sorrir mais com outras pessoas, visitar os idosos, visitar pessoas que estão precisando, Não, a gente prefere ficar em casa. A gente, vive hoje num tempo bem diferente do que a gente vivia quando a gente era adolescente, né? Tem dia que a gente quer só deitar e dormir. Sim. Então, e ainda voltando nessa coisa de ansiedade, e isso já planejando o dia de amanhã, que a gente não consegue mais relaxar. Deitar, não, vou deitar aqui, descansar. Não, a gente já está agoniado o que a gente vai fazer no outro dia, na outra semana, no outro mês. Então, isso tudo vem de quê? De uma aceleração de vida que a gente conseguiu conquistar. Então, a nossa saúde mental, ela precisa muito de nós mesmos. Acho que a gente precisa trabalhar mais a nossa mente, né, para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor. Maria, estava aqui pensando, você é educadora, né, há tanto tempo, psicopedagoga, e está agora terminando seu curso de psicologia, né? Então você, você acha que as crianças, os pais hoje estão antecipando muito essa questão da tecnologia para os filhos? Eu vejo pais, por exemplo, dizendo, estou deixando o celular na mão do meu filho aqui para ele ficar quieto. E de 2 anos, 1 ano e meio, já está mexendo, está sabendo já mexer nos comandos do celular, dos tablets, né? Então, você acha que isso é muito cedo? O que é que vai trazer de bom e de ruim para uma criança que já cresce nessa pressão tecnológica, vamos dizer assim? Na realidade, eles nascem nessa época. Nós somos a geração, pelo menos eu, que vivi sem a tecnologia, nesse sentido, tecnologia celular, essa questão da internet, e vivo com. E então a gente pode diferenciar. Os meninos dos anos 2000 para cá, eles já nasceram nessa questão dessa tecnologia. Aí é que vem uma questão. As mães hoje em dia, elas vivem muito cansadas, e aí eu defendo essa maternidade. Então, o que a gente faz às vezes pra gente dar uma respirada? O celular pro menino. E aí é um grande prejuízo. Por quê? Porque eu tô acionando no menino uma aceleração onde não há necessidade por enquanto. É por isso que tantos transtornos, tantas crianças que a gente vê e a gente dá nomenclatura de TDAH, entre outros, e a criança não tem nada. A criança só tá com ansiedade já por causa do uso desenfreado de tela. Então, assim, bebês com tela não poderia. A Organização Mundial de Saúde pede que as crianças a partir de 12 anos que venham ter contato com essa questão. Sim. Não, os bebês hoje já estão com tablet na mão, né? A televisão enorme no rosto. Então, eu sou totalmente contra. Mas existe uma pressão sobre a gente muito grande. Meu primeiro filho veio ter celular com 12 anos, 11, 12 anos. O menor já quer ter antes. Essas coisas de celular, por exemplo, meio-dia, é um horário que as pessoas... Tem gente que não almoça sem... Eu não gosto de almoçar com celular. Eu deixo meu celular e almoço. As pessoas não conseguem mais almoçar sem o celular, né? Elas não conseguem comer, nem comer, vamos dizer assim, tranquilamente, sem estar olhando para a tela, né? É interessante isso, porque eu falo como profissional e eu falo como mãe. Na minha casa é proibido. Se vai comer, não tem que estar com o celular na mão. Por quê? Porque o cérebro não faz duas coisas ao mesmo tempo bem feitas. Ou ele come, ajuda a digerir, ou ele está assistindo alguma coisa. Mas, Abimael, não é fácil.
Não é fácil para uma mãe com 2, 3 meninos almoçando, mandando o menino comer, mandando o menino soltar o celular. Gente do céu, onde na minha casa, nesse horário, era lugar de paz. Nem televisão era ligada. Lá na minha casa não, o pai dizia, tem que comer, e comer, horário de comer é horário sagrado, era horário de silêncio, era horário que a gente estava sentado conversando com quem estava na mesa. É verdade. Então, como profissional, eu proíbo, no sentido de proibir, dizendo aos pais, onde a primeira coisa, se a criança tá com tela, nas questões de que ele tem que estar sem tela, como almoço, dormir, ali é não, eu peço para cortar logo. Agora, na minha casa, eu corto, mas não é fácil não. É você estar o tempo todo repetindo alguma coisa, principalmente para quem tem adolescentes. É preocupante, né? A gente começa a pensar, como deve ser, como será a nossa futura, vamos dizer, daqui a 30 anos, os nossos jovens, já com essa aceleração de tecnologia, né, tão avançada. E eu não falo nem no avanço da tecnologia, que é bom, mas o excesso que a gente tem hoje na nossa vida. E eu fico pensando, Maria, como será daqui a 30 anos essa juventude? Ansiosa sabe? Ansiosa. Uma geração que não vai contemplar a natureza, que as amizades vão ser rasas, que vão se comparar. Quer ver um grande problema hoje da questão da tecnologia, na questão de rede social? As comparações. Né? A gente quer ser rico igual a Virgínia é. A gente quer ser bonito igual a Gisele é. A gente quer ser tudo. Sabe? Onde que você... Vai ter coisa na minha vida que eu não vou conseguir. Mas a gente diz assim, mas se fulano conseguiu... Não vai. E a gente já não quer mais se aquietar. A gente não quer mais se contentar. Não tô dizendo aqui que não é pra ter sonho, que não é pra buscar. Logo eu, né? Que sou uma sonhadora, que penso que as coisas vão dar certo, que corro atrás. Mas tem coisa que é o meu limite. Pra quê? Pra não gerar em mim ansiedade. Para não gerar em mim uma frustração de vida onde que poderia ser evitada. Então os adolescentes querem hoje ser o quê? YouTuber. Ninguém mais quer sentar para ser um advogado, um médico, um professor. Querem coisas fáceis, querem coisas para estar em mídia o tempo todo. E a vida não é desse jeito. E por isso, Abimael, que tem acontecido várias questões onde as pessoas têm entrado em depressão, as pessoas têm desistido da vida por causa do exagero, por causa de tudo macro que tem acontecido em nossas vidas nesse tempo. Eu estava lembrando, às vezes as pessoas dizem, você fica lembrando de saudosismo, não é? Mas eu lembro, quando a gente era adolescente, a gente ia aí para a beira do rio, fazer piquenique, sentava lá e batia papo, contava história, comia farofa, né? Não era, Maria? Aquelas farofas secas. Muito. E a gente, assim, hoje a gente não consegue mais ir, você falando da natureza, você não sai, você não vai em uma fazenda, você não curte mais um piquenique, você não curte mais coisas assim que são tão boas, porque você se agarra. Lembra que as praças eram cheias à noite, a gente sentava na praça. Hoje ninguém senta mais na praça. Por quê? Porque está em casa com o celular na mão. Eu acredito que a gente precisa criar algum mecanismo de termos a tecnologia na nossa mão, mas que a gente possa ter mais qualidade de vida. É por aí, Maria? Nós temos dois contextos aí. Hoje já a segurança não é a mesma da nossa época, claro, né? claro. A gente fala da nossa época, mas assim, depois dos 20, viu? Fiquem relaxados. Sim. A gente é depois dos 20. Então, hoje nós não temos mais a mesma segurança em deixar ir numa praça, sentar numa praça. Mas assim, eu prezo muito por estar com os meus amigos, né? Por inventar alguma coisa, nem que seja tomar um café. Quando ninguém me convida, eu me ofereço. Jogava dominó, né? Exatamente. Por quê? Porque jogava isso. Como eu não sou uma pessoa muito tecnológica, não é o meu perfil, essa questão da tecnologia, eu gosto, mas assim, eu prefiro pessoas. Então, o que a gente deve fazer? Inventar. Né? Vou na tua casa, vem na minha casa. As pessoas nem gostam de receber pessoas mais hoje direito. Então, assim, a gente precisa se abrir para isso. Uma outra questão é assim, crianças. Hoje é perigoso deixar a criança na rua. Eu tenho sorte de ir na rua da minha mãe ser super seguro e os meninos cresceram brincando. Sabe? Eles continuam. Então, os meninos brincam de bola, os meninos participam de escolinha de futebol, onde eles ali não estão com a tecnologia. Só que, infelizmente, quando chega em casa, se a gente não controlar, o celular está na mão. A televisão, o controle está na mão. Não sentam para ler um livro, não gostam mais de brinquedos, de encaixe, dessas coisas que a gente gostava, de quebra-cabeça, não gostam. Então, a gente tem que, o tempo todo, estar se esforçando para que essa geração se interesse por coisas que faz bem ao cérebro.
Porque a gente era naturalmente, porque a gente não tinha isso. Porque se a gente tivesse também, a gente ia ser igual a eles. Mas a gente não pode perder essa coisa do ser humano, sabe? Porque quando a gente chega a um lugar que eu já cheguei, quem tira a gente de lá são pessoas, são os nossos amigos. Sim. É a nossa família, não é a tecnologia. Eu não posso me isolar. Sabe, uma outra questão que a gente precisa também começar a fazer, quem não faz, é leitura. Precisamos ler, precisamos começar com coisas palpáveis, sabe? Ah, mas eu tô ali no tablet, no celular, eu tô lendo. Não, tô lendo livro, pegar livro, cheiro de livro, riscar livro. Por quê? Porque isso dá uma sensação na gente também muito boa, onde gera dopamina também. Sim. Eu acho que a criança tem que ser mais criança, o adolescente tem que ser mais adolescente. Eu acho que é por aí. A gente precisa viver mais na nossa vida com qualidade e garantindo assim coisas que a nossa vida precisa do humano mesmo, de ser humano, né? Porque nós não nascemos para viver dentro. Eu acho que a gente viver na tecnologia é maravilhosa, como a gente disse aqui, mas eu acho que nós não devemos viver dentro, como se a gente tivesse mergulhado na tecnologia e a gente não consegue mais sentir, até como você falou aí, que Jesus disse: olhai para os lírios dos campos, para as aves dos céus, tal. E a gente não consegue mais sentir o outro como ele é, o mundo, as coisas boas, porque é mais importante um aparelho nas nossas mãos, né? E, Maria, uma coisa muito interessante também é que a educação, eu acho que é muito importante para a vida de um adolescente, de um jovem, de um adulto, de todos, né? Acho que a educação, como você falou, livro, conhecimento, faz muito bem para o coração da gente, né? Ah, com certeza. Eu disse que agora, quando eu terminasse essa graduação, eu não ia mais estudar, né? E aí eu me inscrevi mais em 2 pós-graduações. Deixa eu te cortar aqui. Graduação. Você já tem quantas graduações? Não, eu tenho 2 graduações. Vou pra segunda, porque meu sonho mesmo era ser jornalista, Era isso aqui, ó. Certo. Só que a condição financeira não fez com que eu fosse jornalista, porque quando eu passei na UESC, que eu estudava à tarde, eu não tinha emprego lá em Itabuna. Então eu tive que retornar para Ubatã, porque eu era concursada. Mas pós-graduação você tem alguma? Pós-graduações eu tenho mais. Então eu sou formada em pedagogia e estou terminando psicologia. E eu tenho psicopedagogia, neuropsicologia educacional e coordenação. Opa. E saúde mental, né? Que eu estou terminando agora neuropsicologia e a outra eu não lembro. A jurídica. Uhum. A avaliação jurídica, que eu estou começando agora também. Me inscrevi. Coisa boa. Mas assim, isso aí seria para um outro papo também, porque é uma outra história da minha vida. Mas eu gosto de estudar porque... Por que eu comecei a estudar psicologia? Porque eu precisava me entender. Eu precisava saber o que era que passava dentro de mim, o que era que eu senti, por que eu sentia aquilo ali. Então eu fui estudar. Né? Fora que eu gosto de conversar, ouvir pessoas que sabem muito mais do que eu. Só estou aprendendo, Estudar é bom por isso, sabe? Eu acho que às vezes a gente fala do outro, né? O outro está passando por isso e a gente não consegue levar para a gente. É mais ou menos isso, né, Maria? Você conseguir entender aquilo que você passa através do conhecimento, talvez você vai ter muito mais para oferecer para o outro, né? Com a sua própria vivência, né? É o interessante, assim, que o que eu passei já na minha vida, e tu é de conhecimento, porque tu faz parte da minha rede de apoio, é que nada disso de conhecimento, quando eu tive as crises, me ajudavam. Ao contrário, eu me punia muito mais porque eu tinha um conhecimento do que estava acontecendo comigo e não conseguia sair daquilo ali sozinha. Então, hoje eu vejo a vida de uma forma totalmente diferente, sabe? Totalmente ao contrário do que eu já vi um dia, mas o conhecimento liberta, sabe? Assim, você estudar, você correr atrás, você ajudar pessoas com que você tem conhecimento é muito gostoso, eu gosto muito disso. Uhum. Mas o que importa mesmo é viver bem, sabe, Abimael? Se cuidar, Por exemplo, eu percebo quando eu tô ansiosa, eu começo numa agitação. Gente, eu começo numa agonia de vida, querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Aí eu paro, eu digo, não, aqui tá alguma coisa errada. Eu sempre inicio desse jeito e sei onde isso vai parar. Então, assim, eu já tenho esse conhecimento. Uma que eu faço terapia e faço com o Fábio Porto. Faço há muito tempo terapia com ele.
E Fábio tem um conhecimento de direcionar a gente muito bem. Uhum. Então, nesse sentido aí, eu me conheço hoje. Eu me conheço. Então, eu conheço quando eu acordo, que eu tô agoniada, que eu tô ansiosa, que eu tô agitada. Aí eu respiro fundo. Primeira coisa que eu procuro é o quê? Minha família e meus amigos. Uhum. Então eu disse assim, isso aqui não tá bem. E quando eu vejo que a coisa tá bem braba, eu vou logo pra Dr. Alex Soares, que é o meu psiquiatra. Eu ainda tenho um hábito é um bom hábito, eu acho, de ligar para os amigos para saber como eles estão. Sim, né? Isso é bom. Eu não ligo toda hora, mas, por exemplo, eu tô aqui, já lembro, vou ligar pra Maria. Maria, como é que tu tá? É verdade, sempre recebo, gente, ligação uma de coisa tá bem? Tô. E o que é que tá agoniado? Não tô agoniada não, é menino que eu tenho que dar conta. Então, e a vida vai passando. O que foi que aconteceu, assim, depois de muitos anos, depois das 3 crises que eu tive, o que aconteceu? Eu decidi uma coisa na minha vida, e tudo é decisão. Se eu viver 1 ano agora, ou se eu viver 30, eu vou viver na mesma pegada. Uhum. Eu vou viver bem. Uhum. Nada e nem ninguém mais aperta a minha mente. Eu Uhum. não permito. A não ser assim, alguém meu está doente, como eu já perdi pessoas maravilhosas, ou morreu. Você vai me ver abatida, você vai me ver cabisbaixo, você vai me ver sofrendo. Tirou isso, Abimael, nada mais aperta a minha mente. E o que foi que aconteceu, Maria? Decisão. Sabe por quê? Porque a gente só vive uma vida. E todas essas coisas que acontecem em nossas vidas, que vêm para a ansiedade e a defasagem de saúde mental, é alguém apertando a mente da gente. Uhum. É alguém dizendo o que a gente deve fazer, como a gente deve viver. E isso a gente perde o quê? A essência da gente. Uhum. Muito bom, muito bom. Eu gostaria de convidar você para estar se inscrevendo no nosso canal, estar ajudando a gente no nosso projeto, pode ver. Estamos aqui abordando a vida com soluções práticas mesmo para a nossa vida, para o nosso dia a dia, através de vivência dos nossos participantes aqui. E nós vamos, daqui a pouco, vamos estar de volta. Então, Maria, voltamos aqui com o nosso momento de conclusão. Tá bem legal o nosso papo aqui, né? Mas a gente tem que parar, tudo tem seu tempo, né? Então eu queria saber assim, outra coisa, foco. Por que a gente às vezes adia as coisas que a gente vai fazer? Por exemplo, eu tenho alguma coisa para fazer amanhã. A coisa vou deixar para amanhã. E a gente vai adiando. Por que acontece isso? Quando começa a acontecer isso, é um alerta de quê? O que a gente tem que fazer? Você tá sem foco, sem objetivo. Você não tem pressa disso. E o que a gente tem que fazer? Tem uma foco. questão para buscar ajuda ou é a gente mesmo? Não, nessa questão é muito simples para você, se não tá agravando assim. Eu procrastino às vezes coisas bobas. Pagar uma coisa, mandar Neide já sala, manda esse pix, Maria, pelo amor de Deus. E eu fico protelando. Não é que não tem às vezes na conta que você vai passando, ou então você tem que ver alguém e você vai protelando. Então, essas questões você pode dar o start e voltar. Não, eu preciso fazer, eu vou fazer logo. Agora, se você leva uma vida procrastinando, você tem que estudar e você não estuda. Você tem que resolver uma situação e você não resolve. Você tem que se policiar em algumas coisas e você não faz. Aí tem que procurar terapia. Aí já é uma coisa maior. Aí já é uma coisa que pode ser de algum transtorno que você nem sabe que você tem. Porque a procrastinação, ela não é saudável. Inclusive, vou dar aqui um conselho de graça. Inclusive de resolução de problema. Conselho aqui não pode ver, não paga nada. Né? Pois é. Então, se você tem um problema para resolver, não procrastine. Pague o preço logo. Resolva logo. Porque senão, é igual tá balançando o dente, sabe? Abalando o dente. Arranca de vez que a dor é uma só. Então, por que você chega nesse ponto de estar procrastinando? Porque você não quer passar por algumas coisas. Você quer se poupar, mas a vida não poupa a gente. Então, se tá nessa situação, terapia. Terapia para que possa ver a vida de uma outra forma. A terapia ajuda bastante, com certeza. Todo mundo sabe disso, que a gente ouve todos os dias. Mas a terapia só depende do terapeuta, Maria? Não, a terapia não depende do terapeuta. A terapia depende do paciente. Porque vocês sabiam que pessoas enrolam, querem manipular
psicólogos, alguns terapeutas. Então, assim, quando eu decido fazer terapia é porque eu quero mudar. Então, depende muito mais de mim. Tem uma linha da psicologia que é a Gestalt, que ela diz que a responsabilidade é toda sua. Que não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz daquilo que fizeram de você. Então, assim, o que é que eu quero resolver da minha vida? Então, não é do terapeuta, não. O terapeuta tem que ser bom? Tem. Sabe? Prende a gente um terapeuta bom? Com certeza. Agora, depende totalmente da gente, da mudança de vida que a gente quer ter, da disponibilidade de mudança. Então, gente, é muito importante pra gente quando a gente busca qualidade de vida melhor pra nossa mente, para nosso. Eu acho que todo mundo vai no médico, né? Cuidar da saúde, vai cuidar dos dentes, né? Mas fala da mente, Maria, parece que é um tabu ainda. A gente ouve, vou no psicólogo. Vai fazer o quê? Psiquiatra na cabeça de muitas pessoas ainda é um tabu. O que a gente. Por que isso acontece? Porque a gente acha que o psiquiatra é médico, vamos dizer assim, médico pra louco. É isso que as pessoas. Eu acho que isso tem tirado a qualidade de vida de muita gente que já devia estar melhor, com muita qualidade de vida, né? É por aí, né, Maria? É porque as pessoas são muito ignorantes nesse sentido. E elas cresceram nisso, a gente cresceu. A psicologia no Brasil tem uns 60 anos. Então, assim, a gente fala sobre saúde mental tem pouco tempo. Então, ainda tem um tabu muito grande. É tanto que as pessoas acham que é brincadeira minha, mas quando eu tive uma das crises que tinha um médico muito bom no CAPS, e eu fiz parte do CAPS, sabe? Eu ia porque eu queria a minha cura. Aí, CAPS é um dos parece lugares que é um nome que ninguém quer ouvir. Gente, o pessoal do CAPS é maravilhoso. Então, assim, o interessante, viu, Vini? Eu fui pro CAPS como estagiária e fui como ser atendida. Porque foi lá que eu fui buscar a minha saúde mental, era lá que tinha um médico que eu queria, era lá o psiquiatra que eu tinha naquele momento. E eu não queria viver como eu vivi. Eu não queria estar naquele lugar que eu tava, porque eu não era aquela pessoa, sabe? Então, assim, as pessoas deixam de ir nesses lugares buscar a sua saúde mental por preconceito, porque não querem ser vistas, porque realmente as pessoas vão falar. Olha que na época eu tinha saído de um cargo, né, alto na cidade e realmente fui criticada, mas eu enfrentei, eu não queria era ficar do jeito que eu tava, eu queria era ficar bem, eu queria trazer de volta a amiga que você tinha, a mulher que eu sou, do que ficar naquele lugar ali por vergonha, entendeu? E depois foi outra trajetória, outros profissionais que eu corri atrás, mas foi sobre isso. Então, esse preconceito, eu não tenho problema nenhum, sabe? Eu costumo dizer às pessoas que eu me desnudei para que outros se vestissem. Eu não tive problema de usar medicação, eu não tive problema de ir em CAPS, eu não tive problema em fazer terapia, não tive problema nenhum. Claro que no início, até chegar no CAPS, foi uma labuta. Né? Eu ia num horário que tinha pouca gente, justamente por esse preconceito. Mas depois que eu vi que ali era o meu lugar, que eu ia ficar bem, pronto, eu relaxei. A sociedade precisa aprender que o CAPS é um lugar que é para aprender justamente aquilo que a gente necessita, que é a questão da saúde mental, né? Então é muito importante isso, a gente tá colocando essas coisas aqui, porque realmente a nossa sociedade ainda tem esse tabu de CAPS, de psiquiatra, de psicólogo e muito mais. Mas, Maria, e o livro? Tô sabendo que você tem um livro aí que tá no forno. César disse que eu não posso falar, que eu sou convidada para outro podcast. Só uma palhinha aí, o que é que vai acontecer aí nesse então, livro? Eu trago tudo isso aqui que eu comecei a falar para vocês. Eu trago lá, eu conto os 3 episódios que eu tive, por que eu tive, como eu tive e como que eu saí. Porque quando eu saí do 3º episódio, eu decretei que ali eu não voltava mais, né? Daquele jeito eu não ficava nunca mais. Foi a partir dali que eu comecei a conhecer o meu cérebro e como eu funcionava. Então, a gente vai lançar aqui em Ubatã, vai ser o primeiro lugar que eu vou lançar. Vai ser aqui para os meus, sabe? Para as pessoas que estavam comigo nesse momento. Eu sou super animada, viu, Vini? Eu sou super emocionada. Eu já vejo o sucesso. Então, por que eu escrevi esse livro? Não foi para ser escritora, não. Mas se eu for escritora, tudo bem, eu aceito. Tô aqui para aceitar o que Deus tem para mim. Mas foi para mostrar a outras pessoas que não precisa morrer. Que saúde mental existe, que a gente deve buscar e que a gente fica bem. Que legal. Então o livro é o meu filho mais novo. Então vamos fazer um contrato aqui. Ninguém vai fazer podcast com Maria antes dela vir aqui no Pode Ver. Não, fazer o lançamento do livro.
Eu tô convidada para um em São Paulo, mas eu não posso antes de vir em César. Pronto. Lá eu só vou depois que eu lançar. Aqui eu venho antes do lançamento. Pronto. Mas meu livro é lindo, viu, Vini Maisel? Nossa, mas eu tô apaixonada. Então, assim, eu olho pra ele assim, eu digo, não acredito. Eu acredito totalmente que foi Deus que me deu inspiração. Amém. Sabe? Com certeza Deus que me deu inspiração no livro. Com certeza. Eu me desnudo totalmente, sem vergonha nenhuma de tudo que aconteceu, para que outras pessoas não precisem passar pelo que eu passei. Amém. Claro que todo mundo vai estar convidado, porque ninguém vai me deixar com a pilha de livro em casa, né? Eu tenho certeza. Mas não posso falar muito não, sobre isso. Tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente vai ensinar outras pessoas a sair de situações, né? E você com certeza está ajudando outras pessoas que estão aqui acompanhando a gente, né? Que com certeza te ouviram, vão te ouvir. Então, Maria, eu quero te agradecer pela sua participação aqui hoje. E que Deus possa abençoar a sua vida, seus passos, seus projetos, que não são poucos. Você também faz palestra, né, Maria? Eu trabalho, Então deixa aí teus perfis aí das redes sociais. Eu trabalho com palestra, né? Eu falo da educação, a questão mesmo da depressão, sim, da ansiedade. Uhum. Eu vou trabalhar com isso aí no dia, só que eu já disse a Deus, só com isso, Deus, né? Só quero trabalhar com a questão, falando para as pessoas mesmo, sim, como elas podem ser mais felizes. É receita pronta, Maria? Não é receita pronta. É um caminho que a gente pode percorrer naturalmente. Mas meu Instagram é Maria Grabert, né? Porque o Bert é o sobrenome dos meus filhos. Pronto. Mas a gente deixa aí escrito em algum lugar e as pessoas podem pegar. E aí podem me seguir também. Faço vídeo falando de algumas histórias às vezes. Às vezes não me prendo muito não, viu, Vini? Porque na rede social a gente é muito cobrada. Aí é cabelo arrumado, maquiagem o tempo todo. Gente, vamos ficar sem conteúdo. Hoje não dá pra ficar bonita. Então, assim, nesse sentido, a rede social eu não sou muito engajada. Tenho até que ser mais. Mas por essa cobrança da própria rede social. Então, mas tá lá suas informações, né? Informações, como pode entrar em contato comigo. Maria, o dia a dia, tem as fotos, toda bonitona lá. Também tem aqueles cabelos. Tem. Também tem aquele dia que o cabelo, gente, tá daquele jeito. Maria que se cuida dia a dia, sim, isso é importante. É muito bom. E deixa aqui, ó, gente, pra gente ter assim uma saúde mental em dia. Ter Deus em primeiro lugar, sabe? Sim. Ter Deus, independente de religião. Independente de religião, é buscar Deus em primeiro lugar, família e amigos. Não tem receita melhor, sabe? Então, lugares que me salvaram, assim, um lugar que me salvou foi uma academia. A amizade ali dentro me resgatou, pessoas que me buscavam lá, sabe? Na minha casa. Então, isso é rede, isso é pessoas. Então, é família, amigos, Deus. E aí, não esquentar a cabeça com muita coisa, não. Mas tá pegando fogo em tal lugar. Pera ainda que a gente resolve. Por quê? Porque o nosso cérebro não aguenta, Pronto. Então eu queria agradecer, já que a gente tá acabando, né? Queria agradecer a Abimael pelo convite. Obrigado a você. Né? Quando precisar, tô aqui. Tá pra falar, tô eu. Obrigada, Vini, pela gentileza, um gentleman. Vinícius é nosso parceiro aqui. Maravilhoso, gente. Tá sempre aqui ajudando a gente. E agradecer as pessoas que estão nos assistindo. É muito bom falar de vida. E viver é melhor ainda. Viver bem, viver tranquilo. Porque a gente só tem essa vida aqui. Acabou. E eu quero agradecer a você, ouvinte, que está com a gente. Muito obrigado pela sua participação. Continua se inscrevendo no canal e deixando aí o seu joinha. E breve a gente volta com mais participações aqui para que a gente possa juntos aprender e enxergar a vida com muita qualidade. E eu tenho certeza disso, que você vai nos ajudar aí ao nosso Pode Ver se inscrevendo, tá bom? Deixar um abraço aqui para o meu amigo César, que tem cedido aqui o espaço do seu estúdio para a gente, e o meu amigo Vinícius, que está aqui na assistência. Um abraço para todos, um grande abraço, tchau.